A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Estamos chegando para ficar com você mais esta hora de graça, esta hora de bênção. E que bom que você está aí nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube ou pela nossa página no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue a nossa página, comece a fazer isso agora, tá bom? Sem demora. Clica aí no botão da inscrição e começa a seguir o nosso perfil aqui no Facebook, a seguir o nosso canal no YouTube. Pode acreditar que, para a glória de Deus, muita coisa boa, muito bom conteúdo vai estar chegando até você. E divulgue o nosso canal e divulgue a nossa página para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Um abraço muito carinhoso a você, ouvinte da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Que bom que você está nos acompanhando de segunda a sexta, às 8 da noite, na Cultura FM. Que bom que você nos acompanha aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde, sempre com esta bênção que é o Breviário da Confiança. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, pode e deve interagir conosco. Basta você mandar uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp aqui da Rádio do Bem. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Diz a sua cidade, diz a sua rua, como é que você está recebendo o Breviário da Confiança. Se quiser mandar uma intenção de oração, também será bem-vinda. Vamos rezar juntos, uns pelos outros. E divulgue para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, a bênção que é o Breviário da Confiança. Este livro maravilhoso, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, um padre santo lá de Taubaté, que Deus já chamou à sua presença, um livro muito antigo, mas que foi reeditado pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. E diariamente estamos aqui meditando, página por página, dia por dia, desta riqueza que é o Breviário da Confiança. Abraço a você com muito carinho, você que está conosco agora ao vivo, já muita gente boa por aqui. Marcos, seja bem-vindo, santo dia para você também, meu irmão. Querida Mara, um abraço para você, bom ter você aqui conosco. Nara, vamos chegando. Ednarda, querida, um abraço grande, Ednarda. Um grande obrigado de coração para você. Que bom que você está aqui presente com a gente sempre, já enviando o avião da confiança. Um abraço para você, para o Luiz Antônio e toda a família. Aparecida, seja bem-vinda, querida. Bom ter você aqui conosco, Aparecida. Um abraço grande. Vamos chegando, Marcos, Crislaine, só gente boa. Celinha, tudo em paz, Celinha? Tá bem? Super bem. Flavinha, querida, nossa cantora, compositora. Como é que vai, Flavinha? Cantando para a vida sempre? Louvado seja Deus. Gracinha, seja bem-vinda. Vai chegando e vamos evangelizando. Vamos chamando outras pessoas. Meu irmão, minha irmã. Mês de dezembro começando hoje, dia 1º de dezembro. Chegamos já ao final do ano litúrgico, né? Esse já acabou e um novo começou. Graças a Deus, começamos um novo ano, já estamos no novo ano litúrgico. E o ano civil também está chegando ao fim, não é? Louvado seja Deus, estamos passando juntos, com a graça de Deus, este 2020, não é, Luciana? Em Vicentina. E aí? Como é que está sendo este final de ano para você? Começando agora dezembro. Dezembro estamos em pleno advento, não é, Augusto? Preparando o coração para a vinda do Senhor, que voltará um dia. Ele voltará, acredita? Ele voltará. Ele que conosco já está, o Senhor está no meio de nós. Ele voltará um dia. É promessa dele, viu, Rafa? Ele disse e o que ele diz, ele cumpre. Havia no Antigo Testamento a promessa da vinda do Messias, né? Muitas gerações ouviram essa promessa, esperaram esta promessa e essa promessa se cumpriu. Jesus veio, né? Jesus veio naquele Natal. José e Maria esperavam também
como tantas gerações, o cumprimento da promessa. E Deus cumpre tudo o que promete. Deus cumpre tudo o que promete. Entende, Verônica? Guarda isso no seu coração. Vandinha, Deus cumpre tudo o que promete. Renata, Deus cumpre tudo o que promete. E nesse tempo a gente fica na esperança também do cumprimento da promessa da volta gloriosa. Ele virá sobre as nuvens triunfantes, não é? Ele que nós celebramos há pouco tempo como Cristo, Rei, Senhor do Universo. Ele voltará. E a paz definitivamente vai reinar no meio de nós, né? Essa paz que a gente anseia tanto e que a gente já pode experimentar quando acolhe Jesus no nosso coração. Já, não é? Porque ele veio, né? Ele está vindo agora. Na medida em que você está chegando, entrando aqui, Roberta, Liana, eu e você já estamos experimentando esta presença do Senhor. Você que está aí nos acompanhando pela Rádio Cultura de Quixadá, nós já podemos experimentar essa presença do Senhor. E um dia Ele virá novamente. Então, esse tempo que a gente está vivendo é este exercício do crescimento da esperança. E é assim que nós estamos entrando neste mês de dezembro, desejando crescer na esperança, desejando crescer na confiança. Amém? Você já convidou muita gente para o breviário de hoje? Vamos lá. Quem é missionário da confiança? Você que já está aqui conosco, coloca aí, Roberta, #sou missionário da confiança. Vamos lá, um golinho para começar bem esse breviário de hoje. Escreve aí, sou missionário da confiança. E você que não tem ainda este livro maravilhoso, Breviário da Confiança, vou dizer o número para você. Vamos lá, Gracinha, coloca o telefone aí, o WhatsApp, para que as pessoas possam pedir o Breviário da Confiança. Vamos lá. Então, quem quiser ajudar também pode. 88 é o código de área, 99748-3456. 88 é o código de área, 99748-3456. Se você não tem ainda o Breviário da Confiança, procure adquirir. Você pode assumir até um propósito. Vou adquirir este livro para agora, neste novo ano que está começando, todos os dias eu rezar, de preferência no início do meu dia, com a página daquele dia. É uma página curtinha, algumas bem curtas, como a de hoje. Hoje é uma página curtinha, né? Às vezes, para você que tem dificuldade de ler, esses dias uma pessoa conversava comigo e dizia: eu estou querendo rezar melhor, né? Como é que eu posso rezar melhor? E uma das formas de oração mais profundas é a meditação. Você, com a palavra de Deus, principalmente, né? Com a Bíblia, mas não só com a Bíblia, também com um livro como esse, um livro espiritual. Esse é um deles. Você tem também aquele livro que tantas pessoas conhecem e divulgam, que é o Imitação de Cristo. Se você pega um texto, às vezes ali curtinho, que fala de Deus, da nossa relação com Deus, e começa a ler, reler, refletir, pensar, você vai entrando em oração e Deus vai falando ao seu coração. Então, vamos assumir, então, você que não tem ainda o Breviário da Confiança, essa disposição de adquirir o Breviário da Confiança e de começar esse ano, olha, terminando o ano, já começando o ano novo, todo dia você lendo um trechinho do breviário e fazendo uma reflexão, tá bom? Vou pedir para alguém colocar aí para mim o telefone para as pessoas adquirirem o Breviário da Confiança. Pode ser Ana Lourdes também, assessora direta da Gracinha, pode ser a própria Gracinha. 88 é o código de área, 99748-3456. 88 é o código de área, 99748-3456, tá bom? Alguém coloca aí. Alândia, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Vamos rezar? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos em oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Adoremos ao Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos adorar o Senhor, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Reconhecendo mesmo a presença de Jesus no interior de cada sacrário das nossas igrejas. Assim como a luz do sacrário fica acesa para lembrar que tem gente em casa, importante que o meu coração e o seu esteja sempre assim, aceso. Uma fé como a de Nossa Senhora, uma fé viva de quem realmente acredita que o Senhor está conosco. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E vamos invocar Nossa Senhora, aquela que está à nossa disposição a cada instante, a cada hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Se fazemos assim, tudo faremos por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem o seu breviário da confiança, tome ele nas mãos agora. Se você não tem, fica bem atento, fica bem atenta. Breviário da confiança deste dia 1º de dezembro. Tema de hoje: como se deve sofrer. Olha lá, vamos começar muito bem o mês de dezembro com este ensinamento riquíssimo, com esse tipo de reflexão sempre e tão necessário para todos nós. Como se deve sofrer? Nosso Senhor mesmo ensinou à confidente de seu coração, irmã Benigna Consolata Ferreiro, como se deve sofrer e santificar a dor. Quando sofres, diz-lhe Jesus, quer interna, quer externamente,
Não percas o merecimento da dor. Sofre unicamente por mim. Neste ponto é que a maior parte das almas, muitas até piedosíssimas, perderam muitos merecimentos, contando o que sofrem a quem as quer ouvir. Pois, embora não se queixem, nem por isso deixam de desejar a compaixão das criaturas. Quando o meu divino coração manda sofrimento, quer que seja recebido com paciência e resignação. Essas pessoas imaginam, talvez, que aliviarão as suas penas confiando-as às criaturas. A natureza fica satisfeita com esse desabafo, mas a graça se enfraquece e logo há de faltar coragem para suportar as penas com amor. Quero ditar-te, eu mesmo, diz Jesus, os sentimentos que te deverão animar no meio das maiores provações. Dirás ao teu esposo: Jesus, único amor de meu coração, quero sofrer o que estou sofrendo e tudo o que quiseres que sofra, puramente por vosso amor. E não pelos merecimentos que possa adquirir, nem pelo galardão que me prometeis, mas unicamente para vos agradar, para vos louvar e bendizer, tanto na dor como na alegria. Era assim que Jesus instruía a grande e privilegiada alma de irmã Benigna. Por sua vez, dizia ela, num ato de amor e de renúncia: meu Jesus, a vossa vontade é a minha vontade. Tomai tudo, pais, parentes, bens, afeições, saúde, honra, tudo, contanto que me deixeis o coração para vos amar. É quanto me basta. Ó, quem nos dera uma legião de almas assim, generosas. E aí, meu irmão, minha irmã, que página, hein? Para começar o mês de dezembro, é um empurrão, não é? Quem tremeu nas bases, assim, lendo uma página como essa? Quem colocou a mão no rosto, a mão no queixo, a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, é isso mesmo? É assim que se deve sofrer? Pois é. Essa é uma página que se trata de uma revelação particular, para você entender o que é uma revelação particular, uma revelação privada, né? Nós não somos obrigados pela nossa fé, né, pela igreja, a acreditar, né, como um dogma de fé. Por exemplo, eu e você, como católicos, nós temos a obrigação de acreditar que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Inclusive, nós estamos na preparação para a festa da Imaculada Conceição. Isto é um dogma de fé. Foi algo que a Igreja, em nome de Jesus, nos revelou. É uma revelação, podemos dizer, pública, assim, através da Igreja. Nós temos aquelas verdades que estão ali na Sagrada Escritura, né? Quando Jesus diz, falando da Eucaristia, isto é o meu corpo, né? Isto é o meu sangue. Então, eu e você
Como católicos, nós temos a obrigação de acreditar, ou então a gente não é católico. Agora Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, embora não precisasse, porque tudo que eu e você precisamos para nos relacionar do jeito certo, com Deus, consigo mesmo, com as pessoas, com o mundo, tudo que eu e você precisamos saber sobre esta vida, sobre a outra vida, tudo já nos foi revelado plenamente em Jesus. Deus já vinha fazendo essa revelação desde o início, ali, desde a origem. Nós vemos no Antigo Testamento muitas manifestações de Deus. Nós temos esta realidade ali na Sagrada Escritura, na Bíblia. Em Jesus nós temos essa revelação plena. Jesus diz tudo que eu e você precisamos saber. Ele é mesmo o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus, embora não precisasse, Ele permite algumas revelações particulares para alguns santos, para algumas santas, para algumas almas de muita intimidade com Ele. Nós conhecemos, por exemplo, aquilo que Jesus falou sobre o seu Sagrado Coração a Santa Margarida Maria de Alacoque. Então, aquelas revelações são revelações privadas, reservadas, mas que podem ser compartilhadas e que pela igreja são divulgadas, embora com essa liberdade, você acredita ou não, não é uma obrigação. Mas é uma grande ajuda para que nós possamos crescer e acolher aquilo que está revelado. Essas revelações, elas não acrescentam nada novo em si, elas iluminam aquilo que já se tem. Por que é que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós temos uma página quase que inteira com Jesus falando a uma freira. A irmã, uma freira italiana, ela ficou conhecida como a pequena secretária de Jesus. Ele falou muitas coisas sobre a misericórdia dele, como, por exemplo, a Santa Faustina Kowalska. Esta freira, ela não foi ainda canonizada, reconhecida como santa, ela está como uma alma bendita, uma serva de Deus. Você sabe que é um processo muito longo para a canonização. Mas ela tinha essa intimidade e Jesus praticamente faz o que se faz com a secretária, né? Vai escrevendo aí, eu vou dizendo e você vai escrevendo. Por isso que ela ficou conhecida como a pequena secretária de Jesus. E neste texto de hoje, presta atenção, Natália, Jesus está dizendo para a irmã Benigna como se deve sofrer. E claro que ele está dizendo isso para ela, mas serve para mim, serve para você também. Então vamos aprender? Vamos aprender como se deve sofrer? Vamos? Vamos. Tem alguém aí que sofre? Levante a mão. Tem alguém aí que sofre? Levante a mão. Todos nós, né? Não tem ninguém neste mundo que viva sem passar pelo sofrimento. A questão é saber sofrer. A questão não é sofrer. Todo mundo nessa vida, mais ou menos, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer. A questão é como se deve sofrer. Olha, e esse ensinamento de hoje, ele vai dar uma purificada boa numa realidade que eu e você muitas vezes não nos damos conta. É exigente, mas é necessário para a gente. Vamos lá. Então, presta atenção. Você já está entendendo que nós temos aqui como que Jesus falando mesmo. Jesus, isso está escrito na Bíblia? Não. Isso está escrito em algum documento da igreja? Não. Isso está escrito aonde? Nas anotações desta freirinha italiana chamada Benigna Consolata Ferrero, a pequena secretária de Jesus. E Jesus disse para ela assim: quando sofres,
quer interna, quer externamente. E aí eu vou abrindo os parênteses aqui para a gente ir meditando, tá bom? Jesus está dizendo que existem os sofrimentos externos, tem coisas que acontecem fora da gente, né? Até na gente, por exemplo, uma doença, mas a doença é um sofrimento externo, por assim dizer. Não é um sofrimento da alma, a doença física que eu estou falando. A doença física que você ou eu estamos passando, a doença física de alguém, né, com quem nós convivemos, uma situação difícil dentro de casa, da família, né, um problema de ordem financeira. Então, são coisas que acontecem ao nosso redor. Então, Jesus está dizendo que existem esses sofrimentos, como nós sabemos, mas existem os sofrimentos internos. Então, aquelas realidades dolorosas a nível interior, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas preocupações. Quantas vezes nós ficamos nos ocupando e sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda, ou talvez nem venham a acontecer, lembranças de coisas dolorosas, nossos sentimentos de culpa, nossos medos, raivas, revoltas. Tem muita coisa aqui por dentro que às vezes fica causando um tormento. Então Jesus está dizendo, não importa, quando você sofre externamente ou internamente, presta atenção agora à dica dele, não percas o merecimento da dor. Opa, então vamos lá, vamos ouvindo, Jesus está falando, é uma revelação privada, mas para mim, por exemplo, estou dando muita atenção a isso aqui, né? Não é algo que a igreja está dizendo, olha, isso aqui é oficial, mas você vê que tem uma coerência com o que está na palavra de Deus. É isso que mostra muitas vezes que uma revelação privada ela tem um valor. Jesus, por exemplo, ele fala sobre o sofrimento quando ele diz, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Então isso tem a ver com o ensinamento de Jesus mesmo. Então, ele diz, não percas o merecimento da dor. Então a dor tem um merecimento. Existe um merecimento no sofrimento. Nós temos falado muito sobre isso. O sofrimento, ele gera uma purificação do nosso coração, da nossa vontade. Quanta gente pode testemunhar que cresceu depois que sofreu? Talvez você mesmo possa deixar aqui no comentário o seu testemunho. Depois que sofreu de um jeito certo, sem se entregar, embora tentado, à revolta, à agitação, mas foi passando com resignação por aquele sofrimento e sentiu que houve um crescimento, sentiu que houve um amadurecimento. Então, existe um bem no sofrimento. Por isso que Deus permite, né? Porque Deus não permitiria um mal se dali ele não tirasse um bem. Entende? Então, também é sobre isso que Jesus está falando para a irmã Benigna. Existe um merecimento na dor. Se pode ganhar na medida em que a dor ela passa a ser acolhida. Mas existe também um merecimento, não só nesse sentido do amadurecimento humano, mas mesmo de uma purificação espiritual da nossa alma. A nossa alma que ficou desorientada, desordenada depois do pecado original, sem ter mais aquela comunhão com Deus, muitas vezes sem saber o que é certo, o que é errado, sem forças para fazer o que é certo. Isso foi acontecendo por conta do pecado de Adão e Eva, mas depois também, na medida que nós vamos pecando, a gente vai ficando cada vez mais desconectado com Deus. A nossa vontade passa a mandar. E isso precisa se reordenar. É Deus quem deve mandar. É Deus quem deve conduzir. Não sou eu, com a minha própria e limitada razão, a decidir.
E o sofrimento, que está ligado a uma contrariedade, vai purificando a nossa vontade. Você entende? Existe aí uma sabedoria de Deus, uma forma de nos reeducar. Todo sofrimento é uma contrariedade, não é porque não é que a gente queira sofrer, que a gente goste de sofrer. É uma contrariedade. Mas se isso vai sendo acolhido, isso vai conseguindo purificar a nossa vontade, o nosso coração. A gente recebe graças durante o sofrimento. Deus não nos permite nenhum sofrimento que não venha acompanhado com a graça. Às vezes a gente está enfrentando uma situação e chega a pensar assim, eu acho que eu não vou aguentar. Né? Quem já não pensou isso, quem já não disse isso, né? Eu acho que eu não vou aguentar passar por isso. Mas para cada ocasião, Deus concede a graça necessária, a sua sustentação. Tanto que no Pai Nosso a gente reza assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. A gente não pede o pão para o mês todo, né? É assim que a gente reza no Pai Nosso? O pão nosso desse mês inteiro, o pão nosso deste ano inteiro. Não, o pão nosso de cada dia. Ou seja, para a dificuldade daquele dia, Deus nos dá a graça daquele dia. Jesus diz, a cada dia basta o seu mal. Então, existe uma graça que Deus nos concede de forças, de ânimo, de coragem durante o sofrimento, que Ele está nos permitindo para o nosso crescimento, que Ele está nos permitindo para o nosso amadurecimento. Existe uma graça também no sofrimento com a qual eu posso colaborar para a salvação. Não só a minha, nesse processo de purificação, mas para a salvação de outras pessoas. Você sabia? Você e eu podemos oferecer os merecimentos dos nossos sofrimentos. Por exemplo, você está passando por uma situação de sofrimento e ao invés de se revoltar, ao invés de se indignar, de se abater, de se agitar, embora essa seja a reação natural, a reação mais espontânea da nossa limitação humana, mas com a graça de Deus, porque Deus ali está dando uma graça, você oferece aquele sofrimento pela salvação de alguém, pela conversão de alguém, que você conheça, que você goste, que você sabe que está passando por dificuldades. A gente pode oferecer até, a gente falou isso no Breviário da Confiança especial de sábado passado. Se você não viu, veja, foi uma bênção, com a participação do Reinaldo Bezerra. A gente pode oferecer o sofrimento até por quem já morreu. Você sabia? Uma pessoa, a sua família, um amigo, uma amiga, que você talvez tenha quase certeza que está no céu, ou mais ainda, se você tem muita dúvida se essa pessoa, pela vida que tinha, sei lá, não era uma pessoa assim tão próxima assim, da igreja e tudo. Então não é que você pense que essa pessoa está no inferno, mas você pode pensar com uma certa razão que talvez ela ainda esteja sofrendo no purgatório. Você pode oferecer os seus sofrimentos por ela e apressar a entrada dessa pessoa no céu. Você está entendendo a riqueza? Agora, só se isso for unido ao sofrimento de Jesus na cruz. Por isso que Jesus está dizendo aqui que a gente precisa aprender a sofrer. Ele está ensinando a irmã Benigna, está ensinando a mim, está ensinando a você. Existe um merecimento na dor, no sofrimento. Um merecimento que gera amadurecimento, um merecimento que faz com que eu e você nos abramos ao dom da salvação, um merecimento que pode virar oferta para que pessoas sejam salvas. Veja, em Fátima, Nossa Senhora ensinou os pastorinhos a sofrerem, a fazerem pequenos sacrifícios. Eles aprenderam, a ponto de que, quando adoeceram, tanto
Jacinta quanto Francisco, eles ofereciam as suas dores grandes, né? As crianças doentes ali, ofereciam pela conversão dos pecadores. Eu e você podemos oferecer também sem dar nome, entendeu? Está passando por uma dificuldade, Senhor, eu ofereço isso pela conversão dos pecadores, pela minha conversão e pela conversão dos pecadores. Nós tivemos o exemplo bonito, não é, recente, do beato Carlo Acutis, adoeceu gravemente, e ali já, quando viu por tudo que ia passar, ele disse para a sua mãe, disse para o seu pai, olha, eu vou oferecer todos esses meus sofrimentos. Ele foi dando uma listinha, ele disse, primeiro para que eu não passe pelo purgatório. Veja, existe um merecimento que vai nos purificando, e se a gente morre purificado, a gente não precisa passar pela purificação do purgatório, que é muito dolorosa, bem maior do que todas as dores desta vida, embora a alegria que se experimenta lá é maior do que todas as alegrias desta vida, mas é uma alegria sofrida. E se a gente puder ir direto para o céu, é melhor. Então o beato disse isso, né? E a gente acredita que ele foi direto para o céu, sofreu muito, mas ofereceu santamente seus sofrimentos. Mas ele ofereceu pelo Papa. Veja, você pode oferecer os seus sofrimentos. E ele ofereceu pela conversão dos pecadores. Então, por isso que Jesus está dizendo que seja um sofrimento externo, seja um sofrimento interno, ele recomenda: não perca o merecimento na dor. Não desperdice. Não desperdice. E esse é o problema, essa é a questão. Porque não é o valor do sofrimento em si, mas como ele é vivido. Porque, já pensou, se fosse sofrer por sofrer, quantas pessoas sofrem no mundo, né? Mas se a gente sofre do jeito errado, aquele momento é desperdiçado. Você está entendendo? Vamos continuar ouvindo o que Jesus falou para a irmã Benigna e está falando para nós. Então ele diz assim, para que o sofrimento não seja desperdiçado. Ele diz, sofre unicamente por mim. Opa, então já vem a primeira dica aí, vamos anotando aí, fazendo igual a irmã Benigna fazia, a pequena secretária de Jesus. Sofre unicamente por mim. Então, sempre que a gente estiver passando por um sofrimento, nós vamos nos voltar para Jesus. Nós vamos procurar unir este sofrimento por Jesus. Quando ele diz unicamente por mim, é nessa intenção de união. Viver o sofrimento unido a Jesus. E aí vem um erro muito grande de muitos de nós. Muitas vezes, na hora do sofrimento, a gente se afasta de Deus. Entende? A gente se afasta de Deus, ou porque se revolta contra Deus, porque não está entendendo aquilo que está acontecendo e muitas vezes a gente não vai conseguir entender, não. A gente só vai ter que acolher aquele sofrer. Entender, assim, com todas as letras, só quando a gente chegar lá na glória. Aí tudo vai ficar esclarecido. Mas aqui, na maioria das vezes, tem simplesmente que ser acolhido. Só que às vezes, por não entender, a gente se afasta de Deus. Se afasta da igreja. Quanta gente se afasta da igreja porque começou a sofrer? Rezava, fazia tudo direitinho e até diz isso, olha, tanta gente aí no mundo que não presta, tanta gente que faz só o que não serve e vive aí como se nada tivesse acontecendo e eu aqui, minha vida é só a família, minha vida é só o trabalho, procuro fazer tudo na igreja e olha o que está acontecendo. E aí faz a coisa mais errada, se afasta do único que pode dar sentido àquilo, do único que pode dar assistência, dar ajuda, dar auxílio e dar os merecimentos por aquele sofrimento. E por isso que Jesus está dizendo, sofre unicamente por mim, em outras palavras, sofre unido a mim, sofre buscando sentido em mim, sofre sem se afastar de mim. E aqui é importante a gente abrir um parêntese. Ontem eu conversava com alguém sobre isso, às vezes a pessoa diz assim, não, mas é porque eu não estou mais nem sabendo rezar. Como é que eu posso viver isso aqui unido a Deus, rezar? Eu não estou mais nem sabendo rezar. Dependendo do sofrimento, a pessoa fica mesmo tão desorientada, tão perturbado, que não sabe rezar do jeito costumeiro.
E às vezes é um sofrimento externo, um sofrimento físico, uma doença séria, que a pessoa sente muitas dores, fica muito debilitada, ela não tem forças, às vezes, nem para se levantar da cama. E como é que vai para a igreja? Como é que vai ficar de joelho rezando um texto? Mas nós já ouvimos em outras páginas do breviário que a oração da pessoa que está sofrendo, a oração da pessoa que está doente, muitas vezes é só o gemido. Muitas vezes é a própria impossibilidade. Muitas vezes vai ser só aquele silêncio de entrega. E já vai estar rezando. E já vai estar em união com o Senhor. Isso é importante entender. Então, sofre unicamente por mim. Então, a primeira dica, viver o sofrimento sem se afastar de Deus, unido ao Senhor, unido a Jesus. E aí ele diz, neste ponto é que a maior parte das almas, muitas até piedosíssimas, preste atenção, isso aqui é bem interessante. É difícil de entender, mas é necessário. Neste ponto, diz Jesus à irmã Benigna, é que muitas almas perderam muitos merecimentos. Fazendo o quê? Olha lá, isso eu faço, você faz, eles fazem, nós fazemos, vós fazeis. Contando o que sofrem a quem as quer ouvir. Como é que é, Jesus? Gente, Jesus está dizendo assim, que se a gente fica contando para as pessoas o que a gente está sofrendo, menos a gente vai merecendo. Isso não vai diminuir o sofrimento, vai diminuir o merecimento do sofrimento. Muito bem, para a gente procurar com o nosso juízo pequeno, à luz de Deus, entender um negócio desse aqui, né? Jesus não está dizendo que isso é errado. Jesus não está dizendo que você chegar para alguém e desabafar, ele não está dizendo que isso é errado. Menos ainda que isso é pecado. Ele só está dizendo que isto que você está sofrendo será menos agraciado. Vai receber menos graças, vai receber menos merecimentos. Vamos lembrar, para você ver como essas revelações particulares, elas ganham uma certa autenticidade quando a gente vê que Jesus disse isso em alguma outra ocasião. É como quando você lê alguma coisa escrita assim e você fica em dúvida. Será que quem escreveu isso foi fulano mesmo? Aí quando você olha para a letra, aí você foi, é que eu conheço a letra. Essa letra aqui é dele, com certeza. Ou então, se foi digitado no computador, né, você não está vendo a letra, aí você lê e diz, não, isso aqui foi fulano que escreveu. Por que é que você sabe? É o jeito dele. Ó. Esse tipo de coisa aqui, que ele está falando, assim, 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 isso aqui é a cara dele. Ele fala, é o jeito dele falar. Então a gente vai começando a ver que foi ele mesmo. Olha, por exemplo, Jesus quando vai falar, a gente ouve muito isso na época da Quaresma, né? Quando ele vai falar, quando você for rezar, não vá para as praças, para que as pessoas lhe vejam. Quando você for ajudar, dar uma esmola a alguém, faça de um jeito que as pessoas não vejam. Né? Em outras palavras, ele vai dizendo isso. Que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, o que a esquerda não sabe o que a mão direita faz. Lembra dessas conversas de Jesus? Vai ver que não tem a ver com isso aqui. Aí Jesus diz assim, quando você jejuar, tome um banho, fique cheiroso, penteie o cabelo, bote perfume, para ninguém nem perceber que você está esmorecido porque está jejuando. Aí ele diz o porquê. Ele diz assim, olha, é isso que vai dar sentido a essa cor meio maluca que Jesus está dizendo aqui, porque a gente tem uma mentalidade diferente. Ele diz assim, quando ele fala da esmola, quando ele fala do jejum, quando ele fala da oração, nessa sequência que eu estou recordando, ele diz assim, quando você faz isso diante das pessoas, você já terá recebido a recompensa. Por isso, faça isso às escondidas, na oração, por exemplo. Ele diz, tranca o seu quarto, não é?
feche a porta do seu quarto, porque aí o Pai vai lhe recompensar. Entende? Então, ele não está dizendo que é errado, ele não está dizendo que é pecado, mas ele diz que se eu faço isso, eu já vou ter sido consolado. Porque se eu digo isso para alguém, né, se eu desabafo, naturalmente essa pessoa vai dizer alguma coisa, vai me animar, vai ficar com pena de mim às vezes. É muito delicado isso, né? Presta atenção, não significa dizer que em alguns momentos você não possa pedir ajuda a alguém para conversar, né? Jesus mesmo levou consigo Pedro, Tiago e João para ficar 1 hora com ele ali, enquanto ele estava sofrendo, aquela presença daqueles amigos mais íntimos, aí tem a ver com isso também, né? Depende da ocasião, depende da pessoa. O problema que Jesus está dizendo é que muitas vezes a gente passa o tempo falando dos nossos sofrimentos. Aonde a gente chega? Não é não? A gente tem a impressão que isso alivia. Você está passando um problema em casa, né? Problema de saúde, por exemplo. Aí vez por outra, não é? Alguém chega para você e aí diz: e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Aí você já com aquela cara triste, né? Diz: está nada. O negócio está tão difícil lá em casa. É mesmo? Aí pronto, ali você já foi desabafar, né? Aproveitar aqui para desabafar um pouquinho, já foi desabafar. Aí a pessoa, o paciente vai lhe ouvir, né? Vai lhe dizer uma palavra de ânimo, vai dizer: não, mas vai dar certo e tal. Aí você vai para outro canto, vai para o consultório médico, né? Senta lá na sala de espera, uma pessoa senta do seu lado. Às vezes você nem conhece, né? Aí você já puxa a conversa, às vezes já na intenção de começar a falar também o que está sofrendo. Então é mais nessa linha assim, que Jesus vai dizendo, ele diz assim: a maior parte das pessoas perde os merecimentos contando o que sofrem a quem as quer ouvir. Atenção, pois embora não se queixem, então é importante entender que às vezes nesse nosso desabafo, necessariamente a gente não está se queixando. Necessariamente a gente não está se queixando. Às vezes até a gente diz: não, eu tô dizendo isso aqui, mas não é reclamando não, porque eu sei que faz parte, eu sei que Deus me ajuda e tal. Às vezes até a gente nem se queixa, ainda diz que não se queixa. A questão não é essa. O que Jesus disse lá para a irmã Benigna é o seguinte: que, embora não se queixem, nem por isso deixam de desejar a compaixão das criaturas. No fundo, às vezes não tão no fundo, a gente está querendo que as pessoas se compadeçam da gente. Vamos ser sinceros, não é não? Eu experimento isso. Quando eu não me seguro e acabo mesmo dizendo. Acabo mesmo desabafando. Lá no fundo é como se a gente quisesse que as pessoas se compadecessem da gente. Como se a gente precisasse dessa compaixão. Uma coisa é quando alguém, e isso deve acontecer comigo e com você, quando alguém se compadece de uma situação que a gente está vivendo e é sinal da compaixão de Deus, manifestando para nós uma palavra, uma solidariedade. Outra coisa é quando parece que é a gente que está com pena da gente mesmo e querendo que alguma pessoa tenha pena da gente mesmo, né? Veja que a gente está sofrendo, mas a gente está pedindo aquilo ali. Então, essa purificação é algo bem delicado, isso aqui que está dizendo, uma sabedoria que a gente precisa da luz do Espírito para entender. Ele diz então, o que é que acontece? Essas pessoas, muitas vezes eu e você fazemos isso, estão desejando a compaixão das criaturas. E aí ele continua: quando o meu divino coração manda sofrimento, e aí a gente já falou muito sobre isso aqui no breviário, não é que Deus
cruelmente faz a gente sofrer, mas ele permite situações de sofrimento, tudo está sob a permissão de Deus. Deus é o soberano de todas as coisas, nada pode acontecer sem a permissão de Deus, misteriosamente. Quando meu divino coração manda o sofrimento, atenção, quer que seja recebido, guarda essas duas palavrinhas, com paciência e resignação. Então, Jesus está dando algumas dicas aqui para nós. A primeira, ele já disse, tem um merecimento no sofrimento. A gente já falou. Depois, ele está dizendo, para evitarmos a todo instante estar relatando para as pessoas o que a gente está sofrendo, mesmo que, entre aspas, a gente não esteja se queixando, mas ficar atentos porque talvez estamos relatando porque a compaixão do outro a gente está desejando, a atenção do outro, a pena do outro a gente está desejando. Às vezes aí tem um certo vitimismo dentro de nós. Eu sou a pessoa que mais sofro no mundo. Hoje eu refletia um pouquinho sobre isso, né? Que acolá a gente toma conhecimento de situações de sofrimento. Todo mundo passa por dificuldades. Às vezes a gente acha que a nossa é a maior, de repente a gente ouve que alguém está passando por um drama tão maior. Claro, cada um sabe a sua dor, né? Agora, é importante que eu não esteja me sentindo nesse sentido vítima, querendo como que atrair a atenção, a compaixão das criaturas. E a outra dica, viver esse sofrimento sempre unido a Jesus, com o coração, com a oração, com paciência e resignação. Paciência e resignação. Isso é importante. Ele diz, essas pessoas, né, que desabafam, imaginam talvez que aliviarão as suas penas, que o sofrimento vai ficar menor porque disse, porque confiou aquele sofrimento às criaturas. A natureza fica satisfeita, quer dizer, assim, na minha humanidade, né, a gente tem aquela sensação, né, que ficou satisfeito com aquele desabafo, mas a graça se enfraquece. É como aquela palavra que eu falei do Evangelho, já recebeu a sua recompensa, naquela palavra, naquele conforto, naquela situação, né, de consolação, a graça se enfraquece e logo há de faltar coragem para suportar as penas com amor. Então aqui nós estamos falando de algo muito profundo, né? Algo espiritual. Não é natural, isso aqui é sobrenatural. E aí ele continua dizendo, quero ditar-te eu mesmo, diz Jesus. Jesus falando aqui para a irmã Benigna. Os sentimentos que te deverão animar no meio das maiores provações. Opa, gente, vamos anotar, olha lá. O que é que a gente deve dizer na hora do aperreio? Presta atenção. Ele diz assim, dirás ao teu esposo, não é a pessoa com quem você é casado não, viu? É ele, Jesus, ele é o esposo da nossa alma. Você sabia disso? É. Mas você vai dizer, mas padre, eu sou homem. É, mas a sua alma é esposa. Jesus é o esposo da minha alma. Então ele diz, dirás ao teu esposo, Jesus, único amor de meu coração, quero sofrer o que estou sofrendo, e tudo o que quiseres que sofra puramente por vosso amor, e não pelos merecimentos que possa adquirir, nem pelo galardão que me prometeis, mas unicamente para vos agradar, para vos louvar e bendizer, tanto na dor como na alegria. Chega a dar um nó na garganta, né? Quando a gente imagina tendo que dizer isso. Jesus, eu quero sofrer o que estou sofrendo. O que sai da nossa boca é Jesus, me ajude, me tire desse negócio aqui, por favor, me socorra, não é? Agora sim, para você não ficar assim muito aperreado, né? Como eu, vamos nos desaperrear um pouquinho. Vamos entender isso aqui. Olha, presta atenção.
Você e eu não aprendemos a ler e a escrever assim na lata. Foi um processo, não foi? Hein, Sabrina? Hein, Geliseuda? O que é que aconteceu? A gente via gente lendo e escrevendo, né? Por exemplo. Vou pegar aqui o exemplo de alguém já adulto, que aprendeu a ler e escrever adulto. Porque quando criança a gente nem se dá conta disso. A coisa vai acontecendo, a gente vai aprendendo. Mas às vezes também a gente aprende as coisas de Deus depois de grande, né? Santa Teresinha, por exemplo, aprendeu desde pequenininha as coisas de Deus, né? Mas tem gente, né, que aprende depois de grande. Então vamos imaginar uma pessoa que foi alfabetizada depois de ser adulta. O que é que acontece? Ela vê aquelas pessoas lendo, escrevendo, né? Acha aquilo uma maravilha. Deseja aquilo, só não consegue fazer aquilo. Ela olha os cartazes, os sinais, as placas. A pessoa adulta que não sabe ler, ela olha aquilo e tem uma vontade grande de saber o que é que está escrito. Ali, o ônibus, para onde o ônibus vai, para onde vem, ela olha e não sabe porque ela não sabe ler. Então ela tem um desejo, mas aquilo é uma coisa muito grande para ela. Só que para ela aprender aquilo grande, ela vai começar a aprender o pequenininho. Ela vai aprender o alfabeto, A, B, C, D, E, F, né? Depois ela vai aprender a juntar as letras, vai aprender as sílabas. Depois ela vai começar a montar palavras, depois frases, e de repente, entre aspas, depois do tempo necessário, ela vai aprender a ler. Então, o que nós estamos vendo aqui é um resultado final de alguém que vai crescendo nessa realidade e chega ao ponto de dizer: meu Jesus, a vossa vontade é a minha vontade, tomai tudo, pais, parentes, bem, afeições, saúde, honra, tudo, contanto que me deixe o coração para vos amar. Ela ouviu a recomendação de Jesus e fez uma oração indo, de certa forma, além daquilo que Jesus tinha sugerido, né? No fundo, gente, aqui tem uma verdade que Santa Teresa d'Ávila dizia: só Deus basta. Todas essas outras realidades, por mais maravilhosas que sejam, são passageiras. Os nossos pais vão passar, os nossos parentes vão passar, os nossos bens vão passar, as nossas afeições vão passar, a nossa saúde vai passar, a nossa honra vai passar, tudo vai passar. Só o que não vai passar é Deus. Então, quando Jesus está ensinando isso aqui, extremamente desagradável e antipático um negócio desse, ele está dizendo assim: enquanto você estiver apegado às coisas que passam, você vai sempre sofrer cada vez mais. Se você estiver com o coração desapegado de tudo e de todos e unido unicamente a mim, e aí o sofrimento vai fazendo esse processo, vai nos desapegando de nós mesmos, das coisas, das pessoas. Jesus está querendo que a gente fique só com o que é essencial, que é Ele. Por isso ela diz: olha, tudo bem, o Senhor pode me tirar tudo e todos, só não tire o meu coração, ou seja, só não me afaste do Senhor. Porque o Senhor me basta. Vamos para a alfabetização? Vamos estudar todo dia, vamos aprender todo dia o alfabeto, as sílabas, as palavras, e a gente chega lá. Jesus, obrigado por esse ensinamento de hoje. Dai-nos esta graça, é o que te pedimos. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para a gente se reencontrar daqui a pouquinho, meio-dia, na novena Nossa Senhora do Sorriso, juntos, rezando, pedindo a cura, a força com relação às doenças psicológicas
psiquiátricas. Venha e convide mais alguém. Até lá, se Deus quiser. Deus lhe abençoe. Maria lhe guarde. Tchau.